Boa noite, meu nome é Vanderlei, estamos aqui para mais um vídeo, né? Fiquei um período sem gravar devido à correria, né, do dia a dia, né? Mas estamos aqui, né, para fazer mais um vídeo e falar da palavra de Deus, que é muito importante, né? Quem ainda não me segue, né, não acompanha o canal, é só colocar aí o @Vanderlei Clipe, né? Vai aparecer lá palavras que confortam, né? Só dar aquela moral lá e seguir lá, né? E curtir os trabalhos, né? E falar de Deus sempre é bom, né? Quão simples que seja, né? Mas que falemos do Senhor, né? Falemos de coisas boas, né? E hoje eu vou estar falando do livro de Gênesis, capítulo 19. Apenas vou ler o versículo 17, mas é uma passagem bastante conhecida, né? E a palavra de Deus, ela diz assim: E aconteceu que quando os havia trazido para fora dali, ele disse: Foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. Amém. Nesse texto vai falar de logo no início, né? O primeiro versículo dela vai falar que Ló se encontrava à porta, sentado à porta. Isso quer dizer, se você for analisar, estudar esse versículo, essa parte de estava assentado à porta, quer dizer que Ló, ele era uma pessoa diferente, ele era separado. Ele tinha um lugar junto aos anciões na mesa, né? Ele era diferente porque ele era descendente de Abraão, ele era sobrinho de Abraão, ele pertencia à família de Abraão. Então ele havia um contexto todo diferente na vida dele, e ele se encontrava em Sodoma. A gente vai ver, Sodoma não era uma cidade apropriada para ele. Quando ele se separou, ele e Abraão se separaram, né? Foram um para cada lado. Ele se acomodou nessa cidade. Ali ele se assentou com a sua família e residiu ali, né, em Sodoma. Porém, Sodoma e Gomorra, nesse período, estava acontecendo muitas coisas ali que desagradavam ao Senhor. Havia muita apostasia na cidade, havia violência. Eles não eram um povo muito hóspede, né? Eles estava havendo muita imoralidade sexual, né? A gente pode ver, pode ler o texto, todo o contexto, você vai ver que a Bíblia foca muito nisso, né? A palavra foca muito nisso, que havia muita imoralidade sexual ali. E Deus decidiu então que ia coisar essas duas cidades, ia destruir essas duas cidades, porque não havia pessoas ali retas, né? Estavam todas contaminadas. Porém, por intermédio de Abraão, por intercessão de Abraão, Deus resolveu poupar Ló e sua família e enviou 2 anjos à cidade, né? Para que salvasse eles, né? Porém, ele chegando à casa de Ló, a população ali tentou invadir a casa de Ló. Ló, né, recebeu eles em sua casa, né, reconheceu que eles eram anjos do Senhor, né, como logo no início falava que ele estava sentado e viu os anjos chegando, né, ele hospedou os anjos. Porém, os moradores, a Bíblia diz, né, velhos, moços e jovens rodearam a casa tentando tirar os anjos para fora. A Bíblia vai dizer para conhecê-los. Eles falam com Abraão que era para que eles mandaram os 2 moços para fora, que eles queriam conhecê-los. Quando a Bíblia fala conhecê-los, a gente sabe que ela está se tratando de o ato sexual, né? O conhecer sexualmente falando, né? E ali algumas Bíblias vai falar, né, que eles estavam tentando fazer a prática de estupro, né, com os anjos. Tanto que Ló, ele oferece as suas 2 filhas, ainda virgem, em troca dos 2 anjos, para que eles não fizessem mal aos anjos. E o povo ali não quis, eles começaram a querer invadir a casa, que eles queriam os 2 anjos, né? E os anjos puxaram Ló para dentro de casa, né? Feriram aqueles que estavam à porta tentando entrar com a cegueira, né? Com a luz, com a cegueira, feriram eles. Então falaram todo o contexto, o que aconteceria, e pediu para Ló que sua família fugir. Porém, Ló e sua família ali tentaram resistir um pouquinho, né? Porque eles estavam ali acomodados naquele lugar ali, né? Eles criaram uma raiz ali, né? A gente vai ver depois ali por que, segundo alguns estudos, vai falar por que Ló se sentia bem ali em sua família. Eles titubearam, né? Como diz a palavra, e não saíram. Porém, no todo o contexto, pela manhã, né? Como a palavra fala, pela manhã os anjos acordaram Ló e pediram para que ele saísse, porque aí ia acontecer a destruição da cidade e eles não poderiam estar ali, né? Que era para eles correr para o monte. Porém, não iria dar tempo para ir ao monte, aonde então Ló pediu para que eles pudessem
ia ter uma cidade em país próximo, uma cidade vizinha, que pelo raio de destruição também seria destruído. Mas por intermédio de Abraão, né, por pedido do Senhor Deus, os anjos permitiram que eles fossem até essa cidade. A cidade foi poupada, né, mas com uma ordem, para que eles não olhassem para trás, né? Eles não podiam olhar para trás para a cidade sendo destruída. Eles tinham que seguir seu caminho adiante até essa cidade, e antes da cair da destruição, como foi diz a palavra, cair o fogo, né, bola de fogo, enxofre na cidade, que devastou toda a cidade, né? E assim que aconteceu, né? Eles fugiram. A palavra de Deus vai dizer que a esposa de Ló, no meio do caminho, não resistiu, ela olhou para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Como todo mundo conhece, né? Quem estuda a Bíblia, quem não estuda, quem é de fazer a leitura, mas conhece essa história da estátua de sal, né? Bastante conhecida. E você vê que o nível da coisa é tão grande, a maldição na família de Ló ali, né? Foi tão grande que até hoje os mais velhos israelitas, né? As pessoas mais antigas de lá, têm a crença de que o aumento do sal no Mar Morto, né? O Mar Morto ele não tem vida, né? Até o nome já diz, né? Lógico, ele não tem vida ali devido ao alto nível de sal. Ali nada no mar vive, né? E se dá a esse sal, esse alto nível de sal, a estátua da mulher lá atrás, né? Essa estátua de sal, acredita-se pelos mais velhos israelitas, que partiu de lá, né? O aumento do sal na água ali, naquele local ali, e provocou, né? Então, o Mar Morto, onde que nada nasce, nada cresce, nada vive no mar ali, nem água, nada, né? O mar é simplesmente morto, né? Não tem vida nenhuma ali. E é dado essa situação, a essa passagem lá atrás da mulher, quando foi transformada em sal, né? E que trouxe esse alto índice de sal à terra, né? E depois a gente vai vendo, continuando essa maldição da família de Ló, né? As duas filhas, Ló fugiu para uma caverna com as suas duas filhas, né? E acreditando que não havia mais ninguém na terra, né? A própria palavra de Deus diz, as filhas embeberam seu pai e têm relações com ele, né? Engravidam de seu pai. Uma numa noite e outra na outra, engravidam de seu pai. Que as duas eram filho dele, né? Do próprio pai. E a palavra vai dizer que esses dois filhos é que criaram os dois povos, né? Os moabitas e os amorreus, né? E ali a gente já conhece a história também desses dois povos, né? E tudo decorrente à desobediência de Ló em habitar em Sodoma. A gente vai ver aqui, eu até dei o nome dessa palavra, né? Dessa explanação, que é quando a gente habita em locais impróprios. No caso, a gente vai ver, como eu já disse, Ló, ele era uma pessoa separada. Ló, ele tinha ele tinha descendência de Abraão, né? Ele tinha um lugar separado. E aonde que ele foi sobreviver? Ele foi sobreviver no meio da cidade de Sodoma, no meio de um povo corrompido, de um povo ali onde que estavam vivendo em pecado, um povo de imoralidades, né? E ele se assentou juntamente com a sua família ali naquele meio, mesmo ele tendo conhecimento, mesmo ele sabendo o que era certo e o que não era certo, mesmo conhecendo Abraão e tudo que Deus fez com Abraão, e juntamente ele acompanhando Abraão, boa parte ali, ele continuou ali, ele continuou no meio daquele povo. O que eu quero dizer, o primeiro tópico que eu quero tirar dessa passagem, assim a gente vê hoje em dia pessoas, não vou dizer pessoas evangélicas, crentes, cristãos ou não estou fazendo um gênero de religião nem nada, pessoas boas, pessoas de índoles boas, mas que muitas das vezes, como falei antes, né, a gente vai ver que Ló se acomodou ali justamente porque acredita-se, como a própria Bíblia diz aqui na Bíblia de Estudo, ela fala que Ló ficava ali porque acredita-se que ele tinha um benefício naquela cidade. Ali ele tinha algum benefício, ou social, ou financeiro, algo ali agradava a ele, que ele se sentia bem ficar ali. Mesmo sabendo que toda aquela cidade era pecaminosa, toda aquela cidade havia muito erro ali, que desagradava a Deus,
ele permanecia ali porque ele tinha como eu vou dizer, ele tinha algum retorno dali, né? Alguma coisa lhe agradava, ele recebia algo para estar ali, né? Algo que lhe agradava. Então, como eu disse, hoje muitas pessoas, né? Como eu já disse, não importa religião, se é evangélico, se não é evangélico, se é cristão, se não é cristão, pessoas de índole boa, pessoas de bom coração, aceitam às vezes ficar em ambientes deste apenas com interesse. Ela sabe que é errado, ela sabe que está ali não condiz com o que ela acredita, com o que ela sente, o que ela aprendeu, o que ela sabe que é errado ou não é errado, como Ló sabia, mas ela se sujeita a ficar ali porque algo a beneficia. Ela recebe algo em troca, ela ganha algo com aquilo ali, mesmo vendo, mesmo sabendo que aquilo ali está errado, que aquele ambiente ali não é para ela, mas ela continua ali no meio, ela compartilha daquilo. Aí que mora o perigo, ela sabendo que é errado, ela compartilha. Se você está ali, mesmo que você não suje suas mãos, como já a própria palavra fala, ou ditados, né, por aí muito fala, sujar as mãos, né, com sangue, ou sujar a mão, você cometeu o pecado junto, mas só de você estar ali, você está participando, você está junto, né? Diretamente ou indiretamente, mas você sabe que é errado, você está ali, então você também está participando. Você sabendo que aquilo é errado, o que você tem que fazer? Você tem que se afastar, você tem que sair, você tem que falar o que está errado, o que não é assim. Mas se você não quer se envolver, não quer falar, não quer problema, pelo menos se afasta, saia dali. Vai para outro lugar, um lugar onde que agrada aos olhos do Senhor, aonde você sabe que você vai estar bem, você vai estar praticando algo bem, algo para o bem, né? Porque aqui nesse momento, ali Ló, onde começou uma maldição para a sua família. Ele começou nesse momento ali a trajetória onde foi amaldiçoando toda a sua família, toda a trajetória que até hoje se é lembrado, né? Por isso, né? Por causa de uma desobediência, né? Onde ele habitou no lugar onde que não era para ele. E assim, irmãos, você ficando no lugar onde que não é para você, a chance de você trazer algo de ruim para você, trazer algo de ruim para sua família é muito grande. Você trazer uma maldição para a sua casa. Então, evite ambientes que desagradam aos olhos do Senhor, ambientes que aonde não condiz com a sua índole, que não lhe convém você ficar ali. Procure ambientes saudáveis, ambientes decentes, ambientes bons e puros. Amém? Aí, o segundo tópico, como eu disse, que eu gosto de trabalhar com tópicos, né? Eu tirei o segundo tópico. A esposa de Ló, quando eles saíram de Sodoma, né? Eles receberam a ordem do anjo, lembra? Que era para eles irem em direção ao monte, porém não olhassem para trás, onde havia a destruição, né? Que não era para eles olhar para trás, era para eles manter seu caminho, seguir e ir até a cidade, por exemplo, porque Ló questionou que eles não conseguiriam chegar a tempo, né? No monte, que é onde o anjo permitiu eles ir até a próxima cidade, né? Que também seria destruída, né? E porém, a pedido de Ló, essa cidade foi poupada, né? Porém, no caminho, a esposa de Ló virou-se e olhou para trás. E, no mesmo instante, ela foi transformada na estátua de sal, né? Como eu disse, né? Que as pessoas mais antigas israelitas acreditam que, por causa disso, né? Tem a ver com o aumento da salinidade, né, do Mar Morto, né? Eles colocam isso como o início, né, do alto índice de sal na região, né? E ela foi no mesmo instante, ela se transformou no estado de sal. Ló e seus filhos continuaram, né, o caminho e foram até a caverna onde que eles habitaram lá, né? Aí eu te pergunto, por que você acha que a esposa de Ló, ela olhou para trás? Por que ela virou para trás para olhar para a cidade da onde eles estavam saindo? Aí que eu te falo, será que o coração dela estava triste? Será que ao olhar para trás, ela lembrou de tudo que ela deixou lá atrás? As coisas que ela viveu lá atrás, que o coração dela ainda estava cheio? Naquele lugar, naquela região, ali onde havia tanto, né, como foi falado aqui, tanto pecado, tanta imoralidade,
tantas coisas que desagradavam o Senhor, porém eles habitavam, ela olhou para trás, talvez triste, né? Porque ela gostava de estar lá. Ela queria estar lá naquele lugar, ela sentia falta de lá. Então, naquele momento que ela olhou para trás, o seu coração estava triste, o seu coração estava cheio de saudade daquilo. E assim a gente vê muito hoje em dia, irmãos. Muitas pessoas que foram tiradas de lugares, né, onde poderiam te levar à morte, lugares que levariam você à destruição. Você foi resgatado, você foi salvo dali, você foi tirado, você conheceu a verdade. Você não é a mesma pessoa mais, né? Porém, a sua mente, o seu coração ainda está preso lá atrás. Ainda está imaginando aquele mundo lá atrás, o que ele te oferecia, o que você tinha lá naquela vida lá atrás. E isso está te impedindo o seu crescimento hoje. Está te impedindo o seu crescimento aonde você está, num lugar limpo, num lugar melhor hoje. Mas talvez você não está se desenvolvendo porque você está preso lá atrás. Você está com o seu coração preso, com a sua mente lá atrás, lá naquele lugar onde as coisas que aconteciam eram erradas, onde as coisas que aconteciam não agradavam ao Senhor. Mas porém você se sentia bem lá. Você achava aquele ali era o seu ambiente. Então você continua preso lá atrás. O que eu tenho para falar para você, irmãos, o que passou, passado, deixa lá. É daqui para frente, segue adiante. Não olhe para trás, não se lamente, não sinta vontade de estar onde você sabe que você já esteve, você sabe que você viveu lá, você sabe o que você perdeu lá. Aquilo, tenho certeza absoluta, irmãos, que o que você ganhou lá atrás, digamos assim, você perdeu em dobro depois, lá na frente. Aquilo que você conquistou, num certo momento da sua vida depois, você acabou perdendo até mais, porque tudo é ilusão, como a gente sabe, né? O diabo dá com uma mão, mas quando ele vem, ele tira com as duas, né? Ele tira com a pá. Então nada de graça, irmãos, nada. Liberte-se do mundo, das coisas da carne, daquilo que não te dá crescimento. Esqueça o seu passado, viva coisas novas, para frente, entendeu? Ande para frente, não olhe para trás, avance. É como a passagem quando o mar se abre, né? O povo para ali, né? Ele para em frente ao mar. E o mar tá, aí eles olham para Moisés e perguntam, né? O que eles vão fazer, Moisés? O que a gente vai fazer? O mar, vai atravessar o mar, e eles olham para trás, para o Egito. Ali naquele momento, o que eles pensam? Pensam em voltar para o Egito, para serem escravos, voltar para lá onde que eles sofreram tantas vezes, tanto tempo, e deixam de avançar em busca da terra prometida. Naquele momento passou a dúvida, eu tenho certeza que passou a dúvida. Porém, o milagre só aconteceu quando eles avançaram. Eles continuaram, eles não foram em direção ao exército que vinha nem para voltar para o Egito. Eles marcharam em direção ao mar. E quando eles se aproximaram do mar, o mar se abriu, né? E eles puderam passar. O milagre aconteceu. Então, se apegue também nessa passagem, irmãos. Não olhe para trás, não volte para o Egito para ser escravo. Avance em direção ao mar. O mar abrir em sua frente e você chegar à sua terra prometida, você chegar ao seu milagre. Mas lembre-se, irmãos, para trás o que ficou, ficou. É avante, é para frente, é adiante. Amém? Agradeço pelas oportunidades de fazer esse vídeo hoje, né? Espero que tenha gostado. Quem ainda não me segue, né? Segue lá no YouTube, @VanderleyClipo, palavras de conforto. Deixe seu like lá, se inscreva e vamos falar da palavra de Deus e compartilhe, né? Do tão simples que seja, né? Não importa, o que importa é a gente falar do amor, é falar do bem. A gente vê tanta coisa ruim hoje no mundo, né? Vamos falar de coisas boas, amém? Agradeço aqui mais uma vez, fique com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima, amém?